Olá pessoal, sou o psicólogo Everton Nascimento. Vou falar um pouco hoje sobre o luto infantil. Esse momento bastante difícil e dolorido no qual perdemos um ente querido e de como nós, adultos, iremos auxiliar essas crianças a vivenciarem esse processo de luto. Pegando aqui o contexto cultural, que acabamos por negar a morte, por tratá-la como algo antinatural. Queria convidar você, adulto, a refletir qual o significado de morte que você tem, tendo ligação aí com suas crenças religiosas, culturais, que a gente acaba por negar esse processo. Então, primeiro passo para estar ajudando as crianças, sou eu observar, sou eu enxergar o que é a representação de morte para mim, porque é um processo natural no qual todos nós iremos passar e é um momento de diálogo com nossas crianças, é um momento que exige colo, que exige empatia e é um momento no qual a família tem que estar presente, os amigos, e através desses suportes a criança, com o passar do tempo, ela vai perpassando, ela vai passando por esse estágio de luto e com o passar do tempo a gente vai acabando retomando o processo natural da vida. Eu elenquei alguns pontos que irão ajudar essa criança a compreender melhor esse processo de luto, esse momento no qual a pessoa faleceu. Primeiro ponto é não esconder a verdade. É costumeiro em algumas situações a gente enxerga pessoas que estão chorando e de repente vem um ente querido, um amigo e fala: fulano, não chora porque a pessoa está te vendo, a pessoa vai ficar triste, a pessoa não vai gostar que você esteja chorando. Então o primeiro ponto é não esconder a verdade, é falar que o falecido não vem mais, que ele não vai mais caminhar, que ele não voltará mais, e não esconder o choro. Afinal, todos nós iremos passar por esse processo de luto, que é uma separação. Então, esse momento de choro é um momento que a gente está vivenciando a perda daquela pessoa que não vai voltar. E quando a criança perguntar, a gente falar a verdade para ela. Outro ponto aqui é, caso a criança desejar, aí vai depender da idade que a criança tenha, levar ela no velório. Outro ponto também importante é que ela assine um livro de presença, se assim ela quiser. Se ela quiser colocar uma coroa de flores no caixão, dependendo da aproximação que a criança tenha com esse ente querido, e se assim ela também desejar, ela vai olhar a pessoa dentro do caixão, que a gente também não esconda, não omita a causa da morte. Se for uma morte trágica, a gente não dê muitos detalhes, mas a gente, se a criança desejar, a gente envolva ela em toda essa simbologia, que de fato é uma despedida que está acontecendo ali entre a criança e aquela pessoa que faleceu. E assim, mais uma vez frisando, conforme os adultos vivenciam esse processo de luto, a criança também vai passar por eles. E a partir do momento que esse diálogo é aberto, que a criança tem a compreensão do que é morte, que estamos nesse ciclo que tem início, meio e fim, que tem um adulto orientando, que tem o apoio da família, que tem o apoio dos amigos. Com o passar do tempo, as coisas vão se restabelecendo, a memória dessa pessoa jamais se apagará, mas é fundamental que a criança ela compreenda toda aquela situação. Aí vai variar conforme a idade da criança. Alguns sintomas que a criança pode apresentar ligados aí à questão da perda de um ente querido, esse processo de luto, eu elenquei aqui alguns, como dificuldade para ficar sozinha, medo excessivo de escuro, a interação social afetada, a criança pode ter um aumento, uma diminuição do apetite, ela também pode ter um rendimento escolar reduzido e, como já foi falado aqui, a partir do momento que ela tem essa compreensão do processo todo que está ocorrendo ali naquele ambiente familiar, que ela participa, né, da questão da despedida, do velório, mas vamos ver se é assim ela o desejar, e os adultos sendo esse suporte juntamente com
toda a família, com um grupo de amigos, acaba que a criança ela tendo uma visão maior, ela compreenda esse processo de luto, não vai, né, a criança participando de todas essas situações elencadas aqui, ela de todo modo ela irá sim perpassar por essa fase de luto, mas ela vai ter uma compreensão do que ocorreu. Então, a partir do momento que ela tem a simpatia, que ela tem colo, carinho, que ela tem esse respeito, né, dos adultos para com ela, que falem a verdade, o que aconteceu, a criança ela percebe a situação de uma forma mais assertiva dela lidar com esse acontecimento que foi a perda de uma pessoa querida. O adulto, em muitas situações, eles têm receio de contar a verdade para a criança, eles negam todo o acontecimento e em vez da gente poupar nossas crianças omitindo, mentindo sobre a situação, a gente acaba posteriormente não dando a elas a oportunidade de vivenciar aquele momento e acaba essa questão que a gente tem receio que a criança não se traumatize, é justamente o contrário. A criança acaba por não compreender todo o processo que ocorreu ali naquele ambiente familiar e o que você pode fazer, ajudar a criança a atravessar esse momento de dor e que a partir do momento que essa pessoa não irá voltar mais, você falar isso para ela, que através das memórias boas que a pessoa deixou, que de certa forma a família irá honrar aquela pessoa que partiu, que não mais vai voltar. Isso aí tem que ser falado para essa criança. E o que você adulto pode fazer, se de preferência você puder, você se agachar, olhar no olho dessa criança e falar o que ocorreu, o que de fato está acontecendo ali através de uma linguagem simples e objetiva. Então, esses são alguns pontos que são relevantes para vocês aí responsáveis, pais, tios, irmãos, enfim, vocês estarem abordando as crianças quando ocorrer essa situação aí da perda de um ente querido. Eu atendo presencial e online. Eu espero que esse vídeo ajude a tirar bastante dúvidas sobre esse acontecimento que é a morte, que é um processo mais uma vez natural. E se você quiser me escrever, quiser tirar alguma dúvida, se quiser fazer alguma sugestão, eu vou deixando meus contatos na descrição do vídeo. E um forte abraço e até o próximo.